Ô, Veloso, entrando um pouco no assunto mais não polêmico, mas o Palmeiras fez uma festa para comemorar a Libertadores de 99. E na época tinha um gerente de futebol no Palmeiras e muitos dos ex-jogadores que estavam nesse elenco não foram convidados, inclusive você, o próprio Marcos. Existe algum ressentimento, alguma mágoa e também uma opinião sobre essa situação que foi passada aí, e essa falta de convite para vocês que vestiram nossa camisa e honraram nosso manto lá? Na verdade, eu acho que o clube, no Brasil não tem muito esse hábito, o clube tem que valorizar, né, a história dos seus ídolos, porque quem faz a história do clube são os atletas que lá passaram, né? Eu nunca vi um diretor de futebol ter uma história dentro do clube e que construiu essa história, né, vitoriosa. Então, eu realmente não gostava do trabalho do Alexandre Matos, não gosto até hoje, por vários motivos, até alguns que depois saíram na imprensa, né, a forma como ele conduzia, contratos de locação, de funcionário, então, coisas que realmente não fazem parte do dia a dia do trabalho dentro do clube, eu não vejo assim. Então, tive várias divergências com ele, com relação a isso, né, não gostava. Mas com relação à festa, assim, como eu disse no começo, eu, na verdade, eu gosto até de manter uma certa distância dos jogadores que estão jogando, porque o meu trabalho me dá muito mais isenção se eu não tiver essa proximidade. E eu prefiro dessa forma mesmo. Então, na verdade, eu nem iria se eu fosse convidado, porque eu não gosto. Não gosto. Naquele momento eu não iria. Mas, assim, depois eu fiquei sabendo que outros atletas, o próprio Marcão, fiquei sabendo que o Marcos não foi convidado, que o Marcos teria sido não convidado, mas vetado a presença dele, porque não é que. E aí eu quero esclarecer uma coisa, porque não é que ele convidava, porque não é função dele, mas ele se metia em todos os assuntos do Palmeiras, em todas as esferas. E ele não tinha. Ele, é claro que não tinha a planilha dos convidados, mas ele tinha o veto. E o que chegou até mim foi que o Marcos, no caso, isso, por isso que eu fiz um vídeo que acabou viralizando e muita gente comentou, é que o Marcos ele teria vetado porque o Marcos, naquele momento, tinha criticado o time que ele falava que era dele. Então, e eu também era um dos críticos, porque quando está mal, é minha função hoje, meu trabalho é criticar. E eu não vou fugir da minha responsabilidade, não vou me isentar quando eu vejo que a coisa está indo por um caminho que eu não acho legal, que eu acho que poderia ser diferente. Então, eu acho que é aí que teve conflito, porque eu, se ele não me convidasse ou me vetasse a participação, para mim é indiferente, porque se eu fosse convidado também eu não iria. Agora, ídolos do clube como o Marcos, que fez uma história, um goleiro que foi pentacampeão do mundo, que ganhou a nossa primeira Libertadores, eu acho que ele pode ser a pessoa que, que tenha esse poder dentro do clube ou que mande no clube em todos os setores. Quem é ele como diretor de futebol para vetar um dos maiores ídolos da história do Palmeiras? Foi isso que eu disse naquele Deram, vídeo, que ele tem deram que essa ser. liberdade para ele também, né, Veloso? Esse que é o problema. Exato, ele foi tomando conta de uma certa forma do Palmeiras que parece que ele tinha mais poder do que o próprio presidente. E esse era o meu questionamento. Quem era ele para ele poder vetar grandes ídolos da história do clube? Quem era ele? Ele era uma peça pequena numa engrenagem que é centenária. Agora, de repente, um jogador que fizeram uma história, conquistas, e aí um diretor que é passageiro, como nós vimos, que daqui 10 anos ninguém vai falar o nome dele, ninguém vai se lembrar dele, tem o poder de escolher esse, aquele vetar ídolos da história do clube, como o Palmeiras. Então, esse foi meu questionamento, e eu realmente não gosto do trabalho dele. Achei que o Palmeiras demorou até para tomar uma atitude com relação a tudo que estava acontecendo e depois que foi divulgado. E tanto que depois ele foi para o Cruzeiro, foi mandado embora, foi para o Atlético, foi mandado embora, não se estabeleceu mais, né? Então, acho que muitas vezes você tem que pesar muito o trabalho do profissional se realmente o investimento ou esse profissional ele traz mais lucro ou mais prejuízo, né? E a gente vê aí a herança e o problema que o Palmeiras está tendo de se livrar de um elenco inchado que teve num período até que que o Palmeiras não conseguiu, até que eu estou vendo o jogo, que o Palmeiras ficou sem conquista nenhuma, né? E foi essas 2019, né? Que o Palmeiras não chegou a disputar nem 2019 ou 20. Exato. Essas 19. temporadas que vão vendo aí. 2018, 2018, não foi?
Não, na verdade foi 2017 e 2019. Exato, problema do- 17 e 19. 19 é O a mais problema do- recente, né? Que o Palmeiras não chegou a disputar nada, né? Com o time, uma folha de pagamento mais cara do Brasil e não chegou a disputar nenhum título, né? E agora a gente vê toda essa renovação depois que ele saiu, tiraram vários jogadores que ele tinha contratado, colocou essa garotada, que é uma garotada que tem um potencial, que você tem rendimento técnico, que você tem rendimento financeiro, ou seja, essa garotada se valoriza, essa garotada sente mais o clube, essa garotada valoriza muito mais a vitória, sente mais a derrota. É o sangue novo, é isso que o Palmeiras É estava verdade. precisando. E com ele no Palmeiras, o Palmeiras não passaria por um momento como esse, de revelar jogadores, de conquistas com jogadores que revelados na casa. Essa